Olá, meus amigos. Bom, hoje vou explicar um pouco das nossas viagens que fizemos aqui no interior do MS, porque as pessoas perguntam o que vocês conseguem ver no interior, né? Bom, o nosso estado é um estado novo, porém tem vários locais para fazer um turismo novo aqui no MS, né? Acredito que aqui tem um potencial muito grande, porém ainda não é difundido no Brasil inteiro, né? Então acho que se tivermos um olhar diferente aqui para o nosso estado, principalmente no interior, vamos conseguir fazer nosso estado um estado bem turístico, né? Porque sabemos que o turismo ele é uma renda que vai para o governo, uma renda limpa, né? Que não polui o meio ambiente se for bem tratado, né? Bem organizado, né? Bom, nas nossas viagens aqui eu sempre busquei trazer locais turísticos, porém não são conhecidos pela maioria das pessoas aqui do nosso estado, né? Então acaba sendo um ponto turístico não reconhecido, né? Bom, e assim dizendo, eu creio que Mato Grosso do Sul vai ser daqui para frente, daqui a alguns anos, com organizações, né? Tanto governamentais e particulares da rede privada, vai ter um boom turístico, né? Aí vamos pensar, bom, quais são os pontos turísticos do MS? Bom, o nosso estado fez parte de um dos eventos grandiosos do mundo, né? O MS e outros estados brasileiros, mas eu estou falando do MS, fez parte de uma das grandes guerras, uma das primeiras grandes guerras modernas do nosso mundo, né? Então, eu fiz algumas cidades como Bela Vista, Antônio João, entre outras aí, houveram batalhas ali, nesses locais. E são locais que têm os locais demarcados com monumentos dessa guerra, né? Inclusive uma das batalhas chamada Yandipá, que tem o local, tem um monumento, porém ainda não está bem demarcado, né? Não tem uma organização definida ali, né? Então, pensando nisso que eu imaginei que devemos fazer um roteiro turístico aqui no MS, né? Antônio João, na cidade de Antônio João, onde teve um dos primeiros conflitos ali, quando os soldados paraguaios invadiram a terra brasileira, um pelotão do exército brasileiro, com o tenente Antônio João, combateram essa batalha ali. Inclusive, tinha poucos soldados brasileiros ali, o tenente Antônio João foi morto ali naquele local, porém conseguiu avisar as outras localidades ali próximas que estava tendo a invasão do território brasileiro. É uma cidade que, inclusive, tem um museu militar que conta um pouco dessa história e é aberto ao público. Sem contar as belezas naturais que o nosso estado aqui tem, de uma forma bonita, né? Um verde bonito. Tem o nosso relevo aqui, ele vai de plano a locais que tem muitas serras, né? Apesar do nosso estado não ter praias, a nossa riqueza aqui em rios é muito grande. Nós temos aqui muitos rios cristalinos, com águas transparentes, locais magníficos aqui da natureza. Aqui no nosso estado tem uma região que consegue absorver bem o turismo do MS, que é uma cidade bem organizada já para o turismo, que é a famosa cidade de Bonito. É um exemplo de organização turística, né, mostrando as suas belezas e juntamente com a natureza. É um local que tem suas regras, que faz um turismo ecológico bem organizado e que contribui muito aqui para o turismo do Mato Grosso do Sul.
Porém, é só uma pequena amostra que tem ali do que pode se transformar aqui o MS. Porque uma outra cidade também que está se transformando, Bodoquena. E isso mostra que existem vários lugares ainda que não conhecemos da, da, nossa, da nossa grande parte turística, né? Bom, eu tenho certeza, se a gente usar o nosso conhecimento histórico aqui do MS, que vai da Grande Guerra Brasil-Paraguai com os outros países, podemos transformar essa história de guerra junto com um turismo ecológico, porque a guerra vai em vários estados, porém de Ponta Porã a Corumbá tem um trajeto que foi percorrido pelos soldados. Então esse trecho dá para se transformar num grande roteiro que unirá a história da guerra, né, e junto com as belezas naturais, as pessoas podendo tomar banho nos rios, né, de uma forma organizada e de um conceito mais ecológico que não danifique os locais, né. Por isso a gente tem que ter uma organização para poder fazer esses eventos. Bom, e sempre lembrando que esse tipo de turismo ele tem que ser bem desenvolvido, tanto pelas partes públicas e privadas, para ser um turismo organizado, né? Para não danificar a natureza, né? Porque a nossa fauna aqui, vegetação, tem muitos lugares que ainda é intacta. Nossos animais nossas aves aqui são muito bonitas. Tucano, araras, a gente vê bem facilmente aqui andando pelo interior. Inclusive esse lugar aqui que estamos é um parque no centro da cidade. Aqui tem muitas capivaras aqui. Agorinha estava passando umas aqui, daqui a pouco eu vou filmar uma para vocês aí. Então, eu acho que essa ambientalização entre o ser humano e os animais é muito importante, né? Aí você pode pensar, mas o que tem a ver, a guerra com o turismo? Bom, países da Europa, eles conseguem transformar seus ocorridos trágicos ao longo do tempo, mostrando o que aconteceu nas guerras. Lá eles têm museus de guerras. Isso faz o quê? A gente sempre lembrar das tragédias que acontecem nas guerras para a gente não poder fazer as mesmas no futuro, né? Então, aconteceu a guerra. Não é bom? Não, não é bom. Porém, não podemos esquecer, né? E ela um dia aconteceu por ideologias de pessoas, né? E outras pessoas seguem essas ideologias, né? Bom, mas não quero levar nessa parte política. Vamos só discutir aqui a parte turística, né? Então, essa união dos dois, creio que vai trazer uma forte força, uma forte aliança entre a história e a natureza, né? Bom, eu espero que também agora no futuro, daqui para frente, futuro não, presente, né? Que nossos administradores políticos comecem a enxergar de uma forma diferente o turismo aqui no MS. Devemos ter ferramentas públicas para difundir e fomentar aqui o turismo no MS. Eu acho que o MS tem uma potencial muito grande e a gente não pode ficar parado, né? Devemos ter um roteiro específico de vários tipos de turismo e muitas outras coisas que a gente que viaja assim pelo interior falta, né? Para isso acontecer de uma forma bem organizada, devemos fazer assim eu falo assim, a rede privada e pública, estudos, né, sobre qual o melhor roteiro e como transferir como transferir esse potencial turístico de uma forma em que as pessoas vão nos locais e não ficam sem o devido tratamento, né? Isso o que devemos sempre pensar que o turista precisa, né? O turista, a pessoa, né? Precisa as redes hoteleiras vão ter que melhorar, vão ter que aumentar a parte
de, de restaurantes, né? E entre outros. Então isso vai trazer o que? Mais serviços aqui para a região, vai transferir mais verbas para os cofres públicos, né? Para poder também utilizar aqui na melhoria para as pessoas, né? Bom, galera, aqui foi um trechinho, espero que tenha explicado um pouco aqui do meu pensamento e do que eu tento trazer aqui nos nossos vídeos, de uma forma bem simples e gostosa de assistir, né? Trazendo sempre uma forma tranquila de fazer um turismo nos locais. Então, sempre vou estar trazendo aqui, mostrando um pouco as curiosidades aqui do nosso estado, do Brasil, e tentando sempre impulsionar, né, essa forma de visitação nos locais, né, mostrando que o MS tem um grande potencial. Eu acredito que o MS tem um grande potencial nessa área aqui do turismo. Bom, meus amigos, então eu acho que falei demais, né? Espero que tenham gostado aqui dessa explicação dos vídeos que a gente faz aqui pelo interior, que estamos fazendo, né? E se você gostou, espero que dê um joinha aqui no vídeo. Se puder, compartilhe aos amigos aí, se você também compartilha dessa ideia de um turismo forte aqui no MS, para que nosso estado seja mais forte, né? Nessa área de turismo. Porque vemos aqui estados aqui no Brasil que não têm a natureza que nós temos aqui no MS, que se destacam no Brasil, né, devido às suas propagandas e já um turismo já bem fortificado nos seus locais, né. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no Aventuras Vem com Regis e logo vamos trazer mais vídeos para vocês. Beleza, galera? Vamos lá, vamos fortificar essa ideia. Valeu! Bom, pessoal, e ali tem umas capivarinhas ali, ó, tomando aquele banho, refrescando aqui no calor. Só para vocês saberem, né, aqui é um local, é um parque com o nome de Arnulfo Fioravante, que fica no centro da cidade de Dourados. Então você já percebe que dá para conciliar, né, a modernidade com a natureza, ó. Aqueles pontinhos ali, ó, são as cabecinhas das capivaras ali, ó. Aqui, ó, mais uma, duas, três ali, ó. Vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ver melhor. Ali, ó, só a orelhinha dela ali, ó. A outra ali e a outra ali. E lá as outras lá, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas é um grande parque aqui, ó, no centro de Dourados. Tanto é que se você voltar ali para trás, tem o shopping da cidade.